Olá pessoal, estamos iniciando aí mais uma videoaula. Hoje eu vou dar uma aula aí no PLC da Siemens, ajudar a resolver aí um problema de um dos nossos alunos. Vamos à aula. Então, a gente recebeu aí, né, dos comentários aí de uma aula, um aluno nosso chama Anderson Silva, ele está com o seguinte problema. Ele mandou para mim aqui, escreveu o seguinte, ó: professor, boa tarde. Como faço para criar uma lógica para monitorar se um valor de um transmissor de pressão, caso ele estiver constante, ele gere uma falha? Então eu perguntei para ele, como assim? Você quer saber se o valor está travado, né? Se o valor está travado sempre no mesmo valor, ali passou um tempo e o valor não alterou, seria isso? Eu até falei com ele, ó, vamos supor que você está medindo o valor e ele, por exemplo, está em 55. Passou um tempo lá, uns 30 segundos, por exemplo, e ele não alterou o valor. Aí você quer que ative uma saída como se fosse uma falha. Então ele falou exatamente isso. Então, a gente vai ter que elaborar uma lógica aqui para poder ler o valor de uma variável, salvar ele, vou ter que salvar esse valor, e depois de um tempo, ler ela de novo e comparar se os dois valores são iguais. Se o valor é igual, é porque realmente ela não alterou, né? Se ela não alterou, ele quer que gere uma falha. Então ele tem que determinar aí qual que é esse tempo, né? O tempo que ele quer para poder determinar que aconteça essa falha. Aí vai depender de da aplicação dele, né? Então, o que eu vou fazer aqui, olha? Eu estou aqui com o PLC Siemens, né? A gente vai fazer aqui usando o TIA Portal. Lembrando que a gente tem o treinamento todinho aí de programação de CLP Siemens, né? TIA Portal, a gente mostra algumas aplicações usando o Simatic Manager também, mas a gente baseia mais o treinamento aí no TIA Portal, né? Do Siemens. O curso Siemens chama Dominando CLP Siemens. Ele vai do básico até o avançado, tá tudo dentro de um treinamento só, né? E lembrando que esse mês agora, de novembro, nós estamos com a Treinar Black, que é a oferta de promocional, tá? Os cursos estão num preço surreal. Você não vai encontrar esse preço mais em lugar nenhum, tá? E outra coisa, é por tempo limitado, tá? Então, o que nós vamos fazer, Anderson? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui na minha CPU um intervalo, vamos supor, de 1 em 1 segundo. A cada segundo eu quero que ele atualize o valor. Aí o que eu vou fazer? Eu vou medir se o valor, né, depois de um tempo, olha, esse valor está igual, né, já passou tanto tempo, ele ainda continua igual, aí vai gerar essa falha, tá? Então, para poder gerar essa leitura de 1 em 1 segundo, eu vou usar o próprio clock memory da CPU, né? Eu vou pegar esse pulso de 1 em 1 segundo, como a CPU já possui o bit de pulsos, né? Eu vou habilitar ele e falar que eu quero de 1 em 1 segundo pegar o valor da minha variável analógica e salvar ela como se fosse o valor anterior, tá? Então, como que eu faço isso? Primeiro eu vou aqui na CPU, né? Vou dar 2 cliques aqui em Device Configuration. Vou clicar na minha CPU. Vou aqui nas propriedades da CPU, vou procurar aqui por Clock Memory, para eu poder habilitar a leitura por segundo, para eu não ter que criar um circuito para pulsar de 1 em 1 segundo, né? Usar um temporizador só para isso. Então eu clico aqui em Clock Memory e vou habilitar aqui, ó, Clock Memory. E eu falo qual byte que eu quero. Vamos supor que eu vou usar o byte 30. Então o MB30 vai ser o byte de clock. Quando você seleciona qual byte que é, cada bit desse byte corresponde a uma velocidade de clock, né? Mas eu coloquei MB30, então vai ser o 30.0 até o 30.7. Então 30.0, 30.1, 30.2, 30.3 até o M30.7. Cada um tem uma velocidade de frequência de clock. Se você vier aqui no Help, ó, Show Help, já até digitei aqui Clock Memory, né? Vou ver aqui, por exemplo, no S7300, qual que é? Vou dar 2 cliques e vai me mostrar aqui, ó. Olha, o byte, né? Meu byte no caso é o 30. Se eu usar o 30 M30.0, ele vai ter ali uma frequência ali, né, de 10 Hz, ou seja, 0,1 segundo. A cada 0,1 segundo ele vai acender, né, e piscar, vai piscar meu pulso. Só que eu quero colocar um pulso de 1 segundo. Então, se eu quero um pulso de 1 segundo, um período de 1 segundo, então eu tenho que usar o byte 5, o bit 5, né? Então, eu vou usar o M30.5, tá? Então, eu vou usar esse M30.5 lá, eu vou fechar meu help aqui, né? Então, aqui o MB30, lembrando que essa alteração aqui eu tenho que fazer download na CPU, tá? Vou clicar aqui e fazer download. Eu vou usar aqui o simulador, tá, gente? Então, eu estou usando aqui o PLC Sim, né? Então eu vou selecionar aqui, né, que eu quero a CPU do PLC Sim. Deixa eu clicar aqui primeiro que eu quero habilitar o PLC Sim para ele poder abrir, né? Abrir o PLC Sim, que é o simulador, tá?
Agora eu consigo fazer lá, dar o Start Search aqui para ele poder buscar meu simulador e vou fazer a descarga do meu programa. Dei o download aqui na minha CPU, tá? Lembrando que esse passo a passo aqui, gente, tudo é detalhado no treinamento. A gente está preocupando aqui em fazer a lógica que ele quer, tá? Então eu já descarreguei essa CPU aqui, o Clock Memory já funciona. Eu vou criar um bloco, eu vou fazer no próprio OB1, né? No OB1 aqui, vou dar 2 cliques, vou criar no OB1 esse circuito que vai fazer essa leitura e gerar essa falha. Então eu vou pegar aqui, ó, vou colocar aqui um contato, vou usar aqui o meu bit, né, que é o M30.5 para poder gerar o pulso, tá? Então eu vou digitar aqui, vou chamar aqui, ó, clock 1 segundo. Vou dar um enter. Botão direito, vou definir esse tag, vou falar que ele vai ser a minha memória M30.5. Ok? Beleza, então esse aqui é meu clock, tá? A cada 1 segundo ele vai dar um pulso aqui. Toda vez que ele fizer isso, eu quero que ele faça o seguinte, ele pega o valor da minha analógica, da minha variável analógica, vamos supor que eu estou lendo uma entrada analógica lá qualquer, né? Vamos ver aqui na minha CPU aqui, ó, qual que é o meu cartão de entrada analógica no caso desse aqui. Deixa eu ver se está aqui, ó. Eu clico aqui na CPU, vou ver aqui os bits dele aqui, os endereçamentos, ó, DI24, aqui, AI5. AI5 ele tem, esse CLP aqui meu tem 5 entradas analógicas. Então ele começa do endereço 752, tá? Então o IW752 é a minha entrada analógica. Eu vou colocar o endereço dela aqui então. Vamos lá no programa de novo. O OB1 já está aqui, ó. Vou fazer aqui um bloco move. Então eu vou pegar aqui, ó, move operation, bloco move, joga ele aqui. Eu quero pegar lá meu IW752, eu vou até criar aqui no tag as variáveis. Eu vou ver aqui em PLC tags, show all tags, eu vou criar aqui, ó, chamar de analógica, ok. E vou falar que ele é o endereço IW, ele vai ser uma Word, né? IW752, que é a minha primeira entrada analógica. E ela vai ser do tipo Word. Ok? IW752. Vou criar aqui um auxiliar analog, que vai ser onde que eu vou salvar a anterior, o valor anterior. Vou salvar isso aqui numa memória, num MW qualquer. Vou colocar aqui um MW10. Com MW10 eu estou salvando o valor anterior. E no mais, se eu precisar de algum bit auxiliar aqui, eu uso qualquer bit lá como auxiliar mesmo, tá? Então vamos lá no programa, ó. Então eu vou mover quem? Vou mover o analog, que é o valor da analógica, o IW752. Vou mover ele para aquele MW10, que é o meu auxiliar analog anterior, tá? Ou seja, toda vez que esse clock for a 1, ele vai fazer isso. Só que ele tem que fazer isso só numa borda. Ele não pode ficar o tempo que ele ficar em 1, que ele vai ficar em 1, 0, 1, 0. Ele fica um tempo em 1. Eu quero que ele dê só uma borda para poder fazer só um move uma vez. Então eu vou colocar aqui, ó, para ele fazer a borda de subida, flanco positivo, né? Foi a 1, só o instante que ele vai para 1 que ele vai fazer essa transferência aqui. Então eu vou colocar, porque tem que colocar um bit aqui, colocar uma memória M1.0 aqui, como auxiliar. Pronto. Então, toda vez que isso aqui for a 1, ele vai pegar o valor que tiver na analógica e vai salvar. Agora, o que eu vou fazer, gente? Eu vou comparar se esse valor, né, tá igual. Se ele tiver igual durante um tempo que eu determinar, né, que mesmo de 1 em 1 segundo ele atualizando, se o valor não mudou, é porque houve ali realmente uma falha, um erro, o valor está travado, né? Se for uma variável que não pode ficar travada. Então, dependendo da variável dele, né, não pode ficar travada pelo que ele pediu. Então, eu vou pegar aqui, eu vou colocar o seguinte, vou colocar um temporizador e vou comparar primeiro se o valor desse analógico ainda é igual ao valor anterior, tá? Então, vou pegar aqui, ó, comparador, vou comparar igual, jogo ele aqui, vou comparar se meu analógica é igual ao meu valor auxiliar analógico. Analógica ainda é igual ao valor auxiliar analógico anterior. Se ele for igual, né? Se ele for igual, eu vou esperar um tempo, né? Porque eu atualizei, fiz um valor ficar igual ao outro. Eu tenho que esperar um tempo para poder ver se o valor mudou ou não.
De 1 em 1 segundo ele está atualizando aqui. Então eu vou pegar um temporizador, vou colocar um temporizador que é Timer Operation, vou pegar esse SDT aqui, ó. Peguei o SD, você poderia usar um temporizador que você quiser aí, que conte um tempo para poder ativar a saída, né? Poderia ser um tom, por exemplo, né? O IEC Timer poderia usar aí o tom. No caso aqui eu estou usando o temporizador, o SD, né? Que é o temporizador do próprio Siemens, né? Coloquei aqui o temporizador T1. Vou colocar um tempo aqui, eu tenho que colocar KT, não, S5T. Vou colocar 5 segundos para a gente poder testar aqui. S5T, hashtag 5S. Assim que a gente coloca o tempo aqui. Então, se passar 5 segundos, o que vai fazer? Vai habilitar para mim o bit de falha. Vou criar aqui falha, tá? Vou, botão direito, vou criar esse tag, definir esse tag. Vai ser uma saída física. Vamos supor que eu quero que ligue uma lâmpada, né? Então, vou mudar aqui para Global Output e definir, ok? Beleza. Então, tá bom. Então, o programa tá pronto, gente. Olha, a cada segundo eu pego o valor e jogo ele no valor anterior. Se esse valor não mudar, né? Esse valor vai ficar igual. Se ele ficar igual durante, que no caso eu coloquei 5 segundos, né? No caso, ele vai colocar o tempo que ele achar que essa variável tem que mudar. Se passar de 5 segundos, ele vai indicar para mim que falha, tá? Vou aumentar esse tempo, acho 5 segundos muito pouco, até para eu poder simular aqui. Eu vou colocar 10 segundos. 10 segundos. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer download. Download, vou descarregar o programa. Ok, já fez. Eu vou colocar aqui agora para monitorar online o meu programa, tá? E vamos ver se realmente está funcionando do jeito que o Anderson lá solicitou. No caso aqui não está monitorando porque o PLC está em stop, né? Vou passar para run. Ok. Então ele já está até contando o tempo ali, que o valor da variável, né? Ó, a variável está com o valor aqui, ó, tá com 0, tá? Então, 0, né? Ela já atualizou, deu 10 segundos, já indicou para mim o bit de falha. Então daqui, ó, aqui a gente está monitorando o Q00, que é o bit de falha. Aqui eu vou colocar o valor no 752, né, que é a minha analógica, tá? E a gente, esse aqui, MB0 que não precisa, e vamos visualizar. Vou mudar o valor. Se eu mudar o valor aqui, já tem que sair essa falha fora, né? Ó. Então vou mudar aqui, colocar 10. Enter. Ó, saiu a falha. Eu tenho 10 segundos para mudar. Ah, coloquei 5. Não deu falha, tá vendo? Eu vou colocar aqui 6. Se eu deixar o valor sem alterar em 10 segundos, o que vai acontecer? Olha, agora vamos supor, não vou alterar, o valor está com 9. Tá? Aqui está mostrando aqui, está em hexadecimal, tá? Se eu quiser visualizar aqui em outro formato, eu vou dar 2 cliques aqui, eu vou mudar aqui, quero ver em decimal. Hexa, binário, decimal. Ok. Então agora eu estou visualizando, né, a variável, né, já aqui em decimal, estou com o valor 9, que é o último valor que eu digitei lá. Então estou monitorando, vamos ver aqui o funcionamento, vou clicar aqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, o 752 está com 9 e a variável anterior está com 9. Passou 10 segundos, ela pegou, habilitou a saída. Vou alterar o valor aqui, vou colocar 4. No caso aqui, gente, se o valor alterar, a falha sai. Mas se você não quiser que a falha saia, não, uma vez que der a falha, eu quero que a falha continue. Você pode usar esse bit aqui, um set reset, travar ele, né? Ou pega esse bit, coloca ele para bloquear aqui, para não pulsar mais, que aí o valor não vai manter o último valor que ele leu. Mas isso aqui identifica, tá vendo? Tem 10 segundos. Se o valor mudar em 10 segundos, coloquei 4, ó, coloquei 3, coloquei 6, a falha não acontece, ó, o bit de falha não está ativado. Ó, 8, vou colocar 10 aqui, ó, 10. Se o valor não alterar, vai contar ali os 10 segundos, no caso, o tempo desse temporizador, e vai habilitar para mim que houve uma falha, né? Que é o bit que indica que não teve alteração na variável, ou seja, a variável pode estar travada, por exemplo, tá? Então, é isso aí, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha tirado a dúvida aí do Anderson Silva aí, que faz o nosso treinamento. Espero que ele esteja também evoluindo bastante aí. Se você gostou desse vídeo, clique aí, né, no gostei. Deixe seu comentário, que é muito importante pra gente. E aguardo vocês numa próxima videoaula. Valeu, pessoal!